Tá, tá. Tá gravando. Muito bom dia, rádio ouvintes. Estamos então começando a transmissão do nosso programa especial. A gente colocou 10 horas para a inauguração da série Lembranças de 1964, mas a gente vai então colocá-lo a partir do meio-dia, 12h30, por questões aqui técnicas, enfim. Nós estamos fazendo então um programa especial hoje, e é o programa Painel Falando de História. O Painel Falando de História é um projeto novo que está dentro do projeto Lembranças de 1964. Nós já tivemos 2 programas que já gravamos e que vamos disponibilizá-lo. Aí você também vai poder fazer download a hora que você quiser, enfim. Certo? Então aqui na Rádio Contraste nós estamos então com o Painel Falando de História. E como a gente vai abordar a questão do cinquentenário do golpe civil-militar de 1964, né, então nós resolvemos fazer um painel não aberto ao público, mas fosse um painel que tivesse um conteúdo que a gente pudesse depois aí gravar e disponibilizar aí para você, né, e que esse material fique aí de consulta para todos nós aí, até porque é importante, né, que a gente tenha essa, como é que eu vou dizer assim, essa documentação também. Então a gente está produzindo documentação a partir então, do painel Falando de História. Começando então o programa de hoje, nós vamos estar aqui com a Rosana Fischmann, que é nossa colega aqui da rádio. Na produção, aqui nos bastidores, da Juliane Buffon, ou Buffon, né, como queiram. Tá? Nossa colega aí da Ubra também. A Jéssica, que já está retornando aqui aos estúdios, e eu estou aqui, a gente vai entrevistar, né, o Antônio Roberto Vinhé, tá? É cientista político, produtor cultural, é uma pessoa com bastante, vamos dizer assim, com bastante bagagem, né? A gente conversou bastante aqui antes de ir para o ar e a gente trocou muitas ideias aí. E eu gostaria então, né, Antônio, agradecer a tua presença aqui, né? Bom, o prazer é todo meu. Muito obrigado, pelo convite, pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero colaborar da melhor forma possível para o desenvolvimento desse belíssimo programa que parece ser bem produtivo, bem interessante do ponto de vista histórico e sociológico, inclusive. Pois é, Antônio, como é que tu vê essa questão do golpe, né, golpe de Estado? Como é que a ciência política analisa essa questão do golpe de Estado? A questão já começa pela diferença em relação à ciência política. Ela não analisa a questão como um fator histórico frio, puro, simplesmente, entendeu? Ela vê uma série de fatores diversos. Como o Paulo Bonavides disse no livro Ciências Políticas, né, ciência política é uma ciência mista encruzilhada. Então, a questão na verdade, é misturar todas essas ciências, as ciências humanas, a ciência, filosofia, sociologia, direito, antropologia, história, inclusive, né, e trabalhar todas essas questões da questão do se era realmente golpe, não era golpe. Até hoje sendo discutida essa questão. Na verdade, tudo tem situação e oposição, né? Naquele momento também havia situação e oposição. E os militares fazendo alguns eventos dos dias de hoje, muitos que ainda estão vivos daquele período, eles pegam e disseram assim: olha, o povo queria esse processo, né? Sim. Havia uma necessidade de que houvesse um clamor popular de que havia esse tipo de coisa. Existem ainda hoje muitos saudosistas do período militar. Então, até a gente saber até que ponto a coisa realmente é como é pintada, né, se realmente aconteceu o golpe, não aconteceu o golpe, porque o conformismo daquele período. Eu costumo indicar muito um filme para as pessoas na internet, A Onda, né, que é um filme maravilhoso do ponto de vista. Tem uma versão americana e tem uma versão europeia desse filme. Alemã. Muito boa, né?
Eu indico esse filme porque ele explica por que os nazistas foram aceitos pelo povo alemão, né? Então, que um professor fez um laboratório disso numa sala de aula, e esse filme, tanto a versão alemã quanto a versão americana, ele mostra exatamente como as pessoas se envolvem ao ponto de aceitarem esse tipo de situação, né? Isso pode acontecer com um processo socialista, pode acontecer com um processo liberal, pode acontecer com um governo que os militares não chamam de ditadura, eles chamam de um processo revolucionário, né? Eles entendem que houve uma revolução no período militar, né? E que eles fizeram algo que era necessário para aquele momento do Brasil, né? Que eles entendiam que havia um momento de crise, um momento de risco, que a inflação estava muito galopante, que havia necessidade de uma transformação social no processo nacional. De fato, houve um período de crescimento no período militar. Algumas opções do período militar foram acertadas, outras não foram tão acertadas. A gente percebe, por exemplo, reclama-se muito da questão das estradas hoje, mas as estradas começaram no período militar, né? Hoje nós temos vias de estradas por causa do período militar. Foi um retrocesso o abandono da questão dos trens, né, e da questão fluvial, mas o Brasil hoje não teria estradas se não fossem os militares, né? Então, são situações assim. O último investimento em energia no Brasil foi no período militar, foi a hidrelétrica de Itaipu. Né? Lembrando ainda um pouco da história, né? No filme do Flávio Tavares, fala muito dos documentos, né, que estão nos Estados Unidos, que a frota americana iria ou poderia invadir o Brasil se não houvesse a intervenção militar, vamos falar assim. Sim. Qual a tua ideia sobre isso? Olha, o Brasil sempre foi um risco, né? Na verdade é o seguinte, existe um projeto de transformação, desde aquela época existia a questão da Guerra Fria, né? E se a gente observar, existem algumas pequenas ditaduras em torno do nosso país, hoje, nesse momento, acontecendo. Nós estamos num terceiro mandato de um partido que se julga socialista, né, que tem relações diretas com vários desses governantes. Então, o risco está muito próximo desse momento atual do que aconteceu naquele período do período militar. Por isso até se cogita a questão do retorno dos militares ao poder, né, havendo um quarto mandato do Partido dos Trabalhadores ao poder. É uma discussão que está sendo feita nos bastidores. O período político é muito semelhante àquele período, por isso a questão de 64 está tão à tona, né? Porque está sendo discutido tanto a questão de 64? Exatamente porque se assemelha muito, historicamente falando, os períodos são muito próximos, né? São muito relativos nesse aspecto. O risco de uma situação onde não, claro que não existe mais a questão da Guerra Fria nem nada, mas o risco de haver um rompimento do Brasil, porque hoje em dia a questão é o processo de globalização, né? Tu quebra um país economicamente, tu quebra toda uma rede de países, né? Tu vai fazendo um sistema tu vê, a China trabalha um capitalismo externo, ela não pratica o capitalismo interno, mas pratica o capitalismo externo. Por quê? Para não quebrar exatamente a questão ela se tornou um país economicamente viável e interessante para o mundo inteiro, né? É hoje uma das maiores potências econômicas do planeta, exatamente porque ela pratica o capitalismo, né? E nesse aspecto ela viabiliza a manutenção do sistema econômico internacional. O Brasil não pratica esse sistema e não tem um projeto de nacionalização da economia. Não existe um projeto nacional, existe um projeto de poder, não de governo, né, de gestão. Então, o que acontece?
ele se torna um fator de risco. A gente não sabe por que não se investe mais no Brasil, por que o Brasil está perdendo terreno internacionalmente, economicamente falando. Porque não se investe no Brasil, é um país de risco. Né? No momento que tu entra com um projeto de um sistema de golpe, eu quero permanecer no poder, eu quero me manter no poder, independente se forem os militares, independente se forem os de direita ou de esquerda, seja lá quem for, no momento que tu coloca o fator risco no processo, tu quebra a economia. E aí tu cria crise em outros países, que já não estão tão bem das pernas. Venhamos e convenhamos. Hoje um problema ideológico, ele não é do Brasil, ele é um problema mundial. Né? No período militar, as pessoas sabiam seus direitos e deveres 100%. Elas não tinham dúvidas do que eram os seus deveres e não tinham dúvidas do que eram os seus direitos. Por quê? Porque existiam disciplinas que diziam exatamente, olha, os direitos de vocês são esses, os deveres de vocês são aqueles. O SPB, Educação Moral e Cívica, que é a Organização Social e Política Brasileira, e IMC. Né? Então vocês tinham a gente sabia o que podia e o que não podia fazer. Sim. Né? Passou o período militar, a primeira coisa que a democracia fez foi tirar o SPB de Educação Moral e Cívica. Perdeu-se moral, perdeu-se ética e perdeu-se tudo. No período militar tu tinha dois partidos só, era a direita, que era o partido que apoiava o governo, que é a Arena, e o MDB, que era a esquerda aceita pelo governo. Né? Eram só dois partidos. Hoje nós temos 30 partidos. Precisa ter 30 partidos? Existem 30 ideologias no mundo? Não. Né? Então, na verdade, eram só dois, eu não tinha direito de fazer. Nos Estados Unidos só tem dois. E não tem problema nenhum. Mas aí eu te lanço o seguinte, tá? Tu falasses em golpe de Estado, que é uma iminência. Eu sempre pensei comigo, eu não sou cientista político, eu sou historiador. Eu realmente concordo contigo, a gente está num período histórico muito semelhante a 64. Muito mesmo, assim, né? O que me preocupa. Eu tenho medo de um golpe civil. Porque o golpe militar de 64 ele teve a participação militar. Sim. Hoje, na historiografia, né, por os historiadores, a gente chama de golpe civil-militar, não é mais golpe militar. Sim. Mas, assim, o que eu vejo? Eu tenho medo, não sei se vocês concordam, de ser só um golpe civil. O risco existe. E se acontece algo assim, aí força a entrada dos militares. Na verdade, o golpe civil ele não seria forçado pelo civil. E uma das coisas que eu coloco no meu site, eu até convido as pessoas a darem uma olhadinha no meu site. Agora, recentemente eu coloquei um artigo lá que eu coloquei assim, direitos civis direitos humanos para humanos direitos. Uhum. Tá? É uma frase bem utilizada na internet, muito utilizada na internet. Mas eu faço um apanhado geral nesse meu artigo. Eu explico porque esse atual momento. Eu tento colocar o atual momento e digo exatamente o que está acontecendo. O risco hoje se acontece um golpe a partir de grupos que se dizem grupos populares, que na verdade não são, né? A questão dos chamados Black Blocs, por exemplo. Uhum. Os Black Blocs se aproveitaram do período militar, do período das greves, manifestações, né, para fazer depredação e gritar palavras de ordem anárquicas em favor de projetos comunistas ou socialistas extremos. Né? Na verdade, eles boa parte deles fechados em polícia, eles fechavam se mascaravam, não por protesto, mas exatamente para promover vandalismo. Recentemente foi, se eu não me engano, em Minas Gerais, aconteceu um movimento de lutas populares, coisas assim, invadiram o supermercado porque queriam bolsas de alimentos para o período de Natal, e eles disseram que os supermercados estavam ganhando lucro no período de Natal, quando a coisa era para dividir a comida para o povo. Né? Então, esse movimento, na verdade, por que aconteceu esse movimento? Por que aconteceu essa invasão? Eles diziam que eram trabalhadores. Na verdade, eram só mulheres, crianças e adolescentes que estavam ali. O homem tinha um ou dois e provavelmente eram os articuladores desse processo. Esse processo, na verdade, ele tem uma explicação. No momento que tu não tem mais os black blocs na rua, tu precisa ter um movimento popular que esteja desenvolvendo esse medo, essa angústia, né? que cause uma agorafobia,
que cause uma insegurança social e que promova as pessoas a consciência de que se não houver uma radicalização de alguma maneira, tu não vai ter segurança de Estado, né? Tu não tendo segurança de Estado, tu força um golpe, que pode ser, hoje, se tentarem dar um golpe no governo, o governo sai mais fortalecido. Hoje o governo está enfraquecido. Hoje o governo, e isso eu mostrei nesse meu artigo, a única parte positiva do governo é na área social. Em todas as outras áreas, área de relações internacionais, área de educação, área de segurança, área de... Todas as áreas, o que está acontecendo? Hoje, a esperança do governo é que o povo esqueça um pouco a política, porque é o ano de Copa do Mundo, né? É um dos maiores eventos do mundo. O Brasil tem maiores números de vitórias, né? Negócio, então eles querem mascarar o ano eleitoral com a Copa do Mundo. Aí chega logo em seguida já é a eleição, e aí a eleição, perceba, é os 2 turnos em um só mês, né? Então tu não vai ter tempo muito para pensar no negócio. Então os efeitos do primeiro turno vão ser consagrados no segundo turno praticamente. Não dá tempo das pessoas repensarem muito essa questão. Então a ideia é, ou o povo se conscientiza disso agora, ou é colocado em medo para que haja a possibilidade do plano B, que seria sim um golpe popular, se houvesse o medo das pessoas nesse sentido, como é que seria mantido o Estado? Através da imposição, através de olha, nós precisamos destituir o Congresso Nacional, destituir o Supremo Tribunal Federal, e nós vamos manter um estado de exceção para manter a segurança do povo. Este é o princípio. Quem permaneceria no poder hoje seria o atual governo. Então, a forma de mudar hoje é conscientizando o voto. Voto nulo, voto em branco, abstenção, na verdade, todos eles mantêm o atual sistema no poder, porque é um voto a menos para a oposição, né? Ele reduz o coeficiente eleitoral, voto nulo não anula a eleição. As pessoas têm uma dúvida a respeito dessa situação, que acontece, ninguém ali está prestando. Pô, cara, eu estava falando isso para ti nos bastidores, né? Eu estava dizendo assim, né, que se o pessoal de São Paulo, da cidade de São Paulo, que 30% deixou de votar, ou absteve, ou votou nulo, ou votou em branco no primeiro turno, se essas mesmas pessoas tivessem feito, ao invés disso, elas tivessem votado conscientemente no último colocado, o último colocado teria chegado para o segundo lugar, para o segundo turno. E no segundo turno, possivelmente ganhasse se esse mesmo 30% votasse neles. Entendeu? Então qualquer um poderia ter ganho. Só que o que aconteceu? Por ter havido as abstenções, foram os mesmos sempre no poder. Então foi o PSDB e o PT. No segundo turno tu não tinha opção, ou escolhia um ou escolhia o outro, né? Mas poderia ter ido qualquer partido para o segundo turno, se não tivessem votado nulo, branco, ou se tivessem se abstém. Entendeu? Então a situação real, na verdade, é para tu transformar o Brasil hoje só via voto de consciência. Entendeu? Só tu analisando, vendo quem está lá e fazendo uma alternância de poder. Hoje é necessário a alternância de poder. Não sei se vocês estão sabendo a atual situação do STF. 80% do STF hoje é indicado por um só partido. Tá? Sim, pelo PT. Exatamente. Então, assim, seria necessário que houvesse pelo menos 2 governos de oposição radical ao PT, para que houvesse uma democratização do judiciário nacional. Não estou nem falando do legislativo, não estou nem falando do executivo. Eu estou falando que hoje a lei nacional ela está aparelhada ideologicamente. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, isso já está acontecendo. E se houver no próximo governo, 100% do STF vai ficar na mão de um partido só. Entendeu? Isso agora é uma questão de vocês saberem, vocês querem que isso continue e vocês querem mudar essa situação. Exato. Entendeu? Não é uma questão de dizer assim, vai acontecer. Não, já está acontecendo. Daí entra, desculpa, Antônio, te interromper, uma questão.
entra a falta de educação política, né, que nós vemos nas escolas, que cada vez a parte humana é diminuída, né, a parte que a gente faz o quê? A gente debate essa parte né, de conhecimentos políticos ou uma falta de ideologia política entre não só os jovens, mas também entre os adultos. Eu vou dizer assim, como eu te falei antes, um pouquinho antes, né? Questão, o SPB Educação Moral e Cívica não prestava porque os militares tinham feito. Tá? Então, durante 20 anos, tu não podia discutir política de outra forma a não ser através da Arena e o MDB. Eram dois partidos, eram só aqueles partidos. Tu não podia levantar bandeira de socialismo, não podia levantar bandeira de ideologia nenhuma. Tu só podia fazer aquela política que 3 pessoas reunidas daria prisão, porque era lei na época, era um regime de imposição, era um regime autoritário. Eles chamam de regime autoritário, eles não chamam de regime... Os militares não dizem que era um golpe ou era uma coisa assim, era um regime autoritário, não era nem um regime de ditadura. Eles não consideram ditadura, eles consideram autoritário. Né? Por quê? Porque era necessário que houvessem regras, era necessário que houvessem limites. Né? Bom, o que aconteceu? Depois desse período autoritário, entre aspas, né, houve um período de democratização. Nesse período de democratização, não podia mais ter ética moral e cívica nos colégios, porque era coisa dos militares. Então, na verdade, não era democratização, porque eles não transformaram aquela matéria, aquela disciplina, em algo útil para a sociedade. Eles simplesmente romperam porque aquilo não prestava mais. Entendeu? E a partir daí uma política, uma prática de que tudo que o governante anterior tinha feito não prestava. Então, chegou no poder, era de um outro cara que era da tua oposição, destrói tudo, começa tudo de novo. Até que chegou um ponto que os caras disseram assim, vamos pôr ordem nessa porcaria aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá mais para aguentar. Um chega, o outro destrói, né? E aí as obras ficam todas incompletas, então começaram a questão das leis de ética, de moral, para probidade administrativa, para controle social, né? Que o povo brasileiro não tem hábito de fazer. Né? Então, foram 20 anos do período militar, mais 20 ou quase 30 anos sem poder discutir organização social e política, sem poder discutir ética, moral e modelos administrativos dentro de sala de aula. Tu tem uma geração de 40 a 50 anos praticamente que não discute ideologia, não discute política em sala de aula. E aí como é que tu quer que o povo saiba lutar por ter acesso a controle social, que as pessoas tenham interesse de votar, que as pessoas entendam que voto é um direito, que não é uma obrigação, e que na verdade quando elas anulam e negócio assim, elas estão perdendo a possibilidade de se verem representadas? Como é que tu percebe esse tipo de coisa? Não percebe. Simplesmente passa em branco. E aí é muito fácil manipular o povo dessa maneira. É muito cômodo, é muito tranquilo. Tu vê algum governo, algum governante fazendo campanha contra voto nulo? Não. Por quê? Porque eles não têm interesse. Voto nulo alterna poder. Alternância de poder é oxigenação do poder. Eles vão ser obrigados a prestar mais atenção no povo. Então, para eles, não é interessante que o povo vote conscientemente. É interessante que o povo anule, que aí eles se mantêm no poder mais facilmente. Pois é, Antônio, eu quero te pedir desculpas, tá? Publicamente. É que eu não vi aqui, mas não estava saindo o áudio aqui na rádio. Tá? Mas agora já saiu, já resolvi o problema, tá? Ainda bem que a gente tem o backup aqui. Nós temos um backup exatamente. O que vai acontecer? Assim, quem perdeu, como não aconteceu ainda a coisa de uma forma 100%, nada foi perdido nesse processo. Não, eu fiz, assim, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o backup. Nesse backup a gente vai, tem fotos desse evento que a gente está tirando aqui. A Juliane veio aqui exatamente para fazer os bastidores do evento. Né? Então a gente vai fazer, vamos botar as fotos junto com o áudio, né, no meu canal do YouTube e vamos divulgar isso para todo o pessoal. Ou seja, quem quiser depois siga na internet, nós vamos ter isso tudo ao vivo e a cores para todo mundo poder ouvir e ver, né, como é que foi os bastidores do evento. Pensar, o MMA não transmite depois de tantas horas? Vou transmitir depois de 1 ou 2 horas, tranquilo.
assim, ó, eu vou fazer assim, Antônio, essa primeira parte, agora a gente está começando a gravar aqui de novo aqui na rádio, tá? Então vamos fazer isso, eu faço uma nova abertura e a gente faz uma síntese do que a gente falou antes, pode ser? Pode. Desculpa. Não, bem simples para... na verdade, a gente já... claro, a gente pode mudar alguma coisa, aprofundar outras coisas, não tem problema. Tá? Bom, gente, nós estamos então aqui no ar de novo, tá? A gente ficou mudo aqui o sistema, não sei qual é o problema aqui do streaming, então assim eu peço desculpas, tá? Esse programa aqui é o painel falando de história. Nós estamos fazendo então um painel falando de história, o que é? Uma série de debates, né, de entrevistas, enfim, sobre temáticas que têm interesse, claro, relacionado à história. Todos sabem, já fizemos uma ampla divulgação aí nas nossas plataformas do projeto Lembranças de 1964, né, que eu fiz 2 episódios que a gente vai depois botar no ar aí para vocês. Eu vou botar aqui para os nossos convidados aqui para eles ouvirem, né. Não ficou lá muito bom, tá, gente? Mas foi de coração, que importa. E aí, assim, o seguinte, nós estamos começando então, né, a gente conversou aqui alguns minutos aqui com o Antônio Roberto Vinher, né, chique, cientista político, produtor cultural, tá? Formado pela UBRA, tá? Então aqui é o primeira turma da UBRA, né? Que todos nós somos da UBRA. Primeira turma nacional, reconhecida pelo MEC. Exatamente, interessante isso. E o Roberto falou uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se chamou a tua atenção também, Rossana. Né? Aliás, eu vou, antes de apresentar o Roberto, vou dizer quem é que está aqui na sala. A nossa colega Jéssica, que agora já está nos estúdios, a Rossana Fischmann, tá? E a Juliane, que está tirando fotos aí, está participando aqui também, porque, né, Juliane Buffon, exatamente. Então, assim, o Antônio falou sobre uma iminência de golpe de Estado. Eu acho que não vai falar sobre isso, para o pessoal depois consultar. Tá? Né? Vai ser interessante. Isso aqui é o negócio. E a gente falou, e muito interessante essa fala do Antônio sobre essa questão militar. Eu estou assim, assustado, mas também de uma certa maneira feliz que eu estou tendo uma visão política da coisa. O risco existe. Existe o risco. Existe, ele pode acontecer, pode não acontecer. Claro. Sim, que, claro. O que acontece? No momento que tu tem uma série de oportunidades, tu sabe o que tu pode e o que tu não pode fazer com ela, né? O que o povo tem que ter consciência, isso na época do período das manifestações, eu cheguei a pedir na internet o pessoal, dentro do meu site, eu escrevi uma matéria de protesto sim, mas com ordem pelo progresso. Claro. Né? Aí o que eu fiz? Eu fiz, na verdade, uma manifestação, e diz assim, parem os protestos. Imediatamente, eu disse, parem os protestos. Porque os protestos estão sendo utilizados para dar uma possibilidade de se manter o poder através de um golpe de Estado. Então, se vocês hoje tirarem, muitos dos protestos queriam remover o governo do poder, queriam tirar o PT do poder. Eu disse assim, vocês não vão fazer isso. Dilma não é Collor. PT não é PRN. PRN era um partido nanico, não tinha maioria no Congresso Nacional. Claro. Hoje nós temos uma sustentação total do governo federal. O legislativo do Senado e da Câmara é a maioria do governo. Hoje o executivo é do governo. Hoje o judiciário é 80% do governo. Se vocês fazem uma manifestação para tentar tirar o PT do poder, o que vai acontecer é que o PT vai ficar no poder mais uns 20 anos. Outros nomes. E fazer uma reforma política do jeito que ele quer. Né, entendeu? Para tu ter uma noção, a mini-reforma. O Genuíno e o Dirceu, qual era a comissão que eles estavam? Era a Comissão de Constituição e Justiça, era a comissão que dizia o que valia e o que não valia no Congresso Nacional. Tá? E eles foram presos e isso que acabou, não tem ninguém lá que possa dar continuidade a esse processo. Tá legal. A maioria deles, cara. Sim. Tá? Então não adianta ficar sonhando, dizendo assim, vamos dar o golpe de Estado que vai ser... Se hoje acontece um golpe de Estado no Brasil, o PT permanece no poder mais uns 20 anos. Então ele tem que sair via democracia, via voto, né? Via alternância de poder democrático. Não existe uma outra forma de tirar ele. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que tu vê esses partidos que surgiram do PT, o PSOL, o PSTU, o PCO,
esses partidos teriam força para entrar via democrática? Não, vamos dizer assim, eles são aliados, são partidos aliados, tá? Então, tu pode dizer assim, eles são oposição ao governo? Não, eles estão aliados, estão atrelados de alguma maneira ou outra com um partido no poder, né? Então, com certeza eles teriam vantagem a respeito desse tipo de manutenção. Não é desvantagem para eles um processo de golpe de Estado onde permaneça o PT no poder. Se houver uma unificação de partidos, o cancelamento de siglas, uma coisa assim, todo esse pessoal que está hoje no PSOL, no PSTU, vai para onde? Porque eu conversei... Vai para o PSDB? Não, o PMDB, né? É meio complicado, né? Mas tu sabe que assim, como eu sou professor da rede pública estadual, eu com muito orgulho digo que eu fiz greve, né? Muito orgulho, estou falando ironicamente, né? Fiz greve, ter que fazer greve é meio complicado. Mas de vez em quando a gente tem que fazer. O protesto ele é legítimo, ele faz parte do processo da democracia, faz parte do controle social. Isso é legítimo. Claro. O problema não é os partidos usarem esses mecanismos. O problema é tu aparelhar a ideologia. Cara, tem umas situações que são absurdas hoje em dia. Eu estou fazendo uma campanha no meu site também quanto ao aparelhamento do controle social. Porque o que acontece? O próprio governo está escolhendo quem é que vai fazer o controle social deles. Sim. Né? Cara, isso é absurdo. Porque aí, então, quer dizer que tu não tem mais direito de dizer assim, eu quero fazer o controle social do governo. Não, nós vamos definir aqui quem é que vai fiscalizar a gente. Pô. Eu acho, na minha opinião, o que eu percebo é o seguinte, tá? Por exemplo, das esquerdas, tá? Eu acho, ou se fosse... Isso até, vou dizer assim, tem um lado ideológico. Todo mundo tem, né? Ideológico eu estou falando, não é partidário. Estou dizendo assim, minha formação é de esquerda, enfim, mas eu não sou esquerda evangélico fanático. Eu olho para a esquerda e digo, todo mundo aqui no Brasil fala que existe ditadura. Eles não sabem que ditadura a direita faz ditadura, mas a esquerda faz e às vezes acho que é até pior. Às vezes a direita, eu também tenho formação mais para o lado esquerdo, mas às vezes tu dá uma guinada para a direita é ser verdadeiramente esquerda. Por quê? Porque tu está fazendo oxigenação de poder, tu está fazendo alternância de poder. A alternância de poder é a coisa mais esquerda que existe. Exato. Entendeu? Quando tu alterna o poder, tu está oxigenando o poder, tu está permitindo que haja realmente transformação social. E eu acho, assim, a minha visão, assim, que eu vejo, assim, é o seguinte, que as esquerdas do Brasil, elas deveriam, né, eu falei com duas lideranças partidárias, do mesmo partido, mas que são muito conhecidas, tá? Eu vou dizer, não estou falando mal deles, que um que é o Júlio Flores e o outro é o Érico Corrêa, que concorreu agora, em Porto Alegre. São duas figuras muito inteligentes, assim. E eu cheguei pro Júlio Flores, assim, Júlio Flores, o que tu acha de ter uma frente de esquerda aí, né? Afinal, quanto tem que se unir? E disse assim, eu acho que é interessante, né? Mas as pessoas não querem viabilizar, mas eu acho interessante. Aí cheguei pro Érico, que é uma visão assim, um pouco antagônica, né? Ele também achou interessante. Só que a gente não vê isso. Parece que esses partidos estão num discurso muito pequeno ainda, né? E é difícil romper, porque eles não estão se dando conta, e aí pega, por exemplo, o PCB, que é o partido mais antigo do Brasil, se desmanchando, né? Eu não sei, eu não estou dentro do PCB, não é? Mas tu não vê um partido crescer, né? Eu vou dizer assim, por que eles não crescem? Porque o Lula, por exemplo, enquanto o discurso tu vê que o discurso do Lula foi evoluindo ao longo dos anos, né? Ou mudando, né? Foi endireitando, digamos assim, né? Na academia, e aí eu vou explicar uma coisa para vocês, existia um trabalho lá na UBRA, prospectiva de 2000 a 2015, tá? Prospectiva política de 2000 a 2015. Se eu não me engano, o nome é mais ou menos isso, ou Prospectiva Brasileira de 2000 a 2015, alguma coisa nesse sentido. Um dos professores que é desse trabalho é Juliano Cortellini, que foi meu orientador do trabalho de conclusão. Eu fui aluno pesquisador dessa pesquisa. Então, eu posso te dizer assim, com certeza a informação que eu vou te passar agora. Tá? O PT ele chegou ao poder por um único motivo. Qual? E isso pouca gente sabe. Tá?
Na época, tu te lembra que todo mundo questionou porque o PT chegou ao poder com o apoio de uma pessoa que era muito ligada a forças de direita, que era o vice dele, como é que é quem faleceu agora? O José Alencar. Né? Sim. Todo mundo fala, o José Alencar, o cara é de extrema direita, não é assim, o cara é ligado a empresários, capitalistas, como é que o cara chega ao poder do lado do Partido dos Trabalhadores? Existia um projeto nacional, administração nacional, de redução da carga horária de trabalho, de dissolução da CLT, e só podia, e só tinha legitimidade para fazer isso um partido que fosse de esquerda. Sim. Então, era necessário que um partido de esquerda chegasse ao poder e que fizesse isso. A não radicalização do Lula junto aos empresários e a aceitação dele nesse sentido se deu para que ele fizesse esse trabalho. Ele não fez no primeiro mandato. Disse que não era possível e que precisava de um segundo para fazer. Não fez no segundo mandato. Não, a gente vai fazer isso no terceiro mandato. Vamos eleger a nossa sucessora para poder fazer isso. Não fez no terceiro mandato. E não vai fazer no quarto. E não vai fazer no quarto e não vai fazer no quinto. Então, assim, a forma, eles sabem que o sistema está desgastado, que está desgastado já há alguns governos, né, que era necessária uma reforma política nacional, uma reforma administrativa nacional, e que não vai ser feito por essa administração e por esse partido. Os empresários já tomaram essa noção. Só que agora o risco é, como tu mesmo disse há pouco tempo atrás, um risco de golpe de Estado via popular, incentivado pelo próprio governo para a manutenção do próprio governo. Então, a última coisa que a gente pode fazer para ir para retirar o governo do PT do poder agora é ir para as ruas. A gente tem que se acalmar e ter consciência que o nosso voto tem peso, que o nosso voto tem valor, e votar conscientemente. Se tu quer tirar o PT do poder, vota, mas não nulo, não branco, né? Assim, porque isso só reduz o coeficiente eleitoral e mantém eles no poder, porque é um voto a menos para a oposição. A gente aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos vivendo um período de um governo. Eu sei que é o assunto, mas está desbancando para a política, a gente vai e depois a gente volta, tá? Mas uma coisa assim, eu vou falar aqui do Rio Grande do Sul, assim, como professor, o meu sentimento assim desse governo é o pior de todos. Eu quero deixar claro assim, se o PT me contratasse agora para fazer para ele, eu trabalhava. Não tenho nada contra o PT é um partido, entendeu? Eu acho que para o próprio PT oxigenar o poder, tirar o PT do poder, é bom para ele, porque ele vai oxigenar, vai transformar, entendeu? Eu não tenho nada contra o partido dos trabalhadores. O que eu tenho é poder vicia, poder absoluto vicia absolutamente. Isso já dizia Maquiavel. Cara, é hora de alternar o poder. Não, e assim, a questão que eu vejo, né, que nem aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui na rádio, aqui eu fiz, por exemplo, um programa chamado Plantão de Greve. Eu estava em greve, peguei e fui pro rádio falar, mas não falei do Tarso, nem do pessoalmente. Eu estou falando administrativamente. Aqui no Rio Grande do Sul, eu queria que tu fizesse uma análise aí. Tu achas, como é que tu vê esse governo, né? Tu achas que ele tem possibilidade de se manter no poder ou não? Não, com certeza. O PT fez 2 governos, fez 3 governos, faz o 4, faz o 5º, faz o 20º. Se deixar, eles ficam ali para sempre. Mas aqui no Rio Grande do Sul, tu achas que ele teve desgaste ou não? O que eu acho é o seguinte, o Tarso perdeu muita força com o sair do PDT. Tá? Porque saiu a base do governo, hoje ele não tem mais maioria na Assembleia Legislativa e existe a possibilidade dele se manter. No governo federal, no governo municipal, se deixar, eles permanecem. Porque eles têm interesse de agora construir uma maioria individual, não depender mais de outros partidos. Né? Então eles vão aproveitar esse último ano para tentar fazer essa conquista nesse aspecto. Eles querem aproveitar aqueles cargos que foram abandonados pelo PDT para que fortaleçam os nomes de companheiros do partido e que fortaleçam e saiam candidatos e ganhem as eleições e tenham um governo sólido e independente de qualquer outro partido. Tá, e como é que tu vê essa questão do, assim, politicamente falando, tá? Esse embate do magistério aí? Eu acho que o magistério está perdendo uma ótima oportunidade de fazer controle social, porque enquanto era o PT fazendo campanhas do CPEX, as campanhas fortaleciam porque era uma oposição aos governos que eram contrapontos, né?
e aí tu tinha ponto e contraponto, tu tinha nesse processo um sistema democrático oxigenando o sistema, né? No momento que o PT chegou ao poder, ninguém do magistério está fazendo oposição séria realmente a esse tipo de coisa. Então o que acontece? O CEPERGS ele não está tendo legitimidade para fazer o que, porque são os amigos do rei que estão fazendo críticas a eles mesmos. Né? E aí, cara, tu vai bater devagarzinho, tu vai bater com carinho, tu vai bater com uma pena, entendeu? Mas ela bateu bastante, né? Eu acho que não é bem assim, porque as conquistas não são reais, os avanços não são reais, e há necessidade de uma... Tu tem que ser... Não é questão de ser direita ou ser esquerda. A gente tem que aprender a fazer uma coisa chamada controle social. Não basta votar, tá? Controle social, ele não depende de partido, ele não depende de ideologia. Ele depende, está funcionando a administração, não está funcionando a administração. Cara, desvincula de partido, desvincula de ideologia, faz controle social puro e simples. Eu votei, eles tinham obrigação. Cara, obrigação é tua. Obrigação de votar, obrigação de fiscalizar, tá? E em todos os lugares do mundo isso funciona dessa maneira. O brasileiro tem mania de achar que votar é demais. Votar de 2 anos é muita coisa. Votar um político de 4 anos no poder, tem que escolher alguém. Não tem ninguém que preste. Cara, tem 30 partidos no Brasil, 70 candidatos por partido. Dizer que não tem ninguém que preste, só tu que presta, então vai ser candidato, vai pra rua, seja candidato, pede voto para tu ver o que as pessoas vão dizer para ti. Vão te chamar de ladrão antes mesmo de ter feito qualquer coisa. Entendeu? Só pelo fato de ser candidato. Eu mesmo já passei por isso. Entendeu? Então, eu cientista político, eu fui candidato para poder saber qual é que era, porque as pessoas não iam. Os políticos que eu ia dar aula, que eu ia falar, assim, eu não ia levar a sério se eu não tivesse sentido na pele o que eles sentem na pele. Então eu fui ser candidato, eu fui experimentar, fui ver qual é que é. Cara, é horrível. Eu, um primeiro cientista político do Brasil formado em universidade, o primeiro que se estudou, se preparou para chegar lá, fui candidato. O pessoal olhou para mim, mas um corrupto. Porra, tio, nunca fui nada na vida. O cara vai me chamar de corrupto? Não, mas é sinônimo de ladrão. É sinônimo de ladrão. Já está na política, é ladrão. Porra, cara. É complicado. É complicado. Aí tu quer que o mundo mude, mas tu não muda? Transforma o mundo ao teu redor, faz a tua parte. Entendeu? Aí é muito fácil apontar o dedo, mas tem 3 apontando para ti e um lá para cima. Porra. Gostaria de agradecer a presença do Antônio aqui, né, no programa, e também gostaria de fazer 2 perguntas, né? Quantas quiser. Eu percebi que fala muito sobre a questão da democracia. Eu gostaria de fazer essa pergunta para te definir o conceito de democracia e se ela é bem aplicada no nosso país, e também com a questão dos sindicatos, assim, se tu acha que é correto os sindicatos terem uma força partidária, ou deveria ser apartidária, lutar pela classe que ele representa? Olha, os sindicatos, eles estão atrelados à política desde que foram criados praticamente. Né? Isso é histórico. Vocês são da área histórica, vocês sabem. Né? Getúlio Vargas implantou... na verdade, a coisa é bem mais antiga. Né? A culpa, eu brinco que é dos portugueses, na verdade, porque eles chegaram aqui, o Napoleão invadiu Portugal, aí o Dom João VI veio para o Brasil e disse assim, o Estado sou eu, o Napoleão não invadiu Portugal porque eu sou Portugal, o Estado está onde está o rei. Eu sou o rei e eu estou aqui no Brasil, o Brasil agora eu mando, vocês obedecem. A gente acreditou. E até hoje a coisa vem de cima para baixo. A gente acreditou, simplesmente acreditou. Então o Estado brasileiro, isso é antítese, o paradigma nacional, né? O Estado brasileiro surgiu antes da sua necessidade. Né? E aí, as imposições, as leis são feitas de cima para baixo, não são feitas de baixo para cima. A gente não sabe fazer controle social, a gente não tem política, o hábito de fazer controle social. E o período militar rompeu o SPB, Educação Moral e Cívica, as disciplinas que ensinavam, porque direitos e deveres, não, foram os militares que criavam. Não prestavam porque foram os militares que criavam. Se tivessem adaptado aquilo a projetos ideológicos, aquela transformação, todas as salas de aula hoje teriam pessoas formadas com consciência que saberiam fazer controle social.
A gente poderia colocar as ideologias nos projetos de USPV Educação Moral e Cívica, ou fazer hoje disciplinas que fizessem esse controle social, e aí com isso nós teríamos uma visão muito mais ampla, muito mais democrática. Sobre a questão de se nós temos ou não democracia no Brasil, temos. Tosca, mas temos. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, ó, a gente não sabe promover o controle social. Então a gente não tem uma democracia a partir dos interesses do povo. A gente tem uma democracia viável, possível. Né? Mas não é, a culpa é nossa, porque a gente não faz a nossa parte. Se a gente fizesse a nossa parte, a gente não teria problema nenhum, a gente teria muito mais democracia. Se a gente tivesse, não é fazendo protesto na rua, levantando bandeira, isso aí é para aparecer no Facebook, isso aí é para aparecer no Twitter, isso aí é Instagram, negócio assim, quer aparecer, tira uma foto, eu estava lá no protesto, vai pra rua, vem pra rua. Cara, não, isso não funciona. O que funciona é tu votar a sério e fazer controle social de saúde, de educação, de segurança. Isso sim funciona, entendeu? Não é de outra maneira. Não é botando a culpa no outro. O político é culpado. Tu é culpado. Tu foi tu que botou ele. Político não caiu de paraquedas. Político não nasce no quintalzinho. Político tem pai e mãe, tem família. Entendeu? Então, cara, não adianta, eu vou falar mal do político. Cara, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Faz a tua parte e pronto, entendeu? Nós temos, a democracia, ela é subjetiva. Vocês da história sabem muito melhor do que ninguém isso. Democracia é subjetiva. Ela funciona de um modo diferente, em cada tempo diferente, em cada país diferente, em cada localidade diferente. Quem constrói a democracia é o povo, via voto consciente, via participação popular e social, direta ou indireta, mas sim, é através disso, é através de conscientização. Então, se vocês não fizerem a parte de vocês, ninguém vai fazer a parte de vocês por vocês. Alguém vai fazer, talvez, mas esse alguém vai fazer levando vantagem. Se os bons não fazem, alguém vai lá, eu vou lá, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ganhar alguma coisinha com isso. Desde Gerson, coitado Gerson, estou até com pena dele. O cara teve problemas psicológicos a vida toda, por causa aquele bendito comercial. Ele ganhou o que ele perdeu 20, 30 vezes mais, se não mais, né? Só pelo comercial que ele fez, se não me engano era do Continental, que nem existe mais o cigarro, né? 100% nacional. O povo gosta de levar vantagem de todos, certo? Cara, maldita hora que ele disse isso. Coitado, até hoje está pagando a lei de Gerson, como se o cara fosse o culpado disso. É a culpa do povo. O povo realmente gosta de levar vantagem em tudo. Tudo no Brasil vira samba, né, como diz. Ou pizza, né? Nem que seja estatística em pizza, porque hoje tu fabrica uma estatística do jeito que tu quer. Tá, mas aí também tem uma outra coisa que a gente fala assim, o povo não é educado, o povo não é educado. Mas quem é que tem que educar o povo também? E aí é o seguinte, não adianta a gente falar que o povo não é educado, se a educação está como está. A nossa base está assim, a nossa educação não está funcionando, porque ela se tornou, principalmente no médio agora, mão de obra barata. Não, sabe o que aconteceu na educação pública? É o seguinte, tá? Da primeiro ano ao quinto ano, corresponde à primeira, quarta série. Aí eles vão lá brincar na escola. Virou uma recreação. Aí tu chega no sexto ano. Não pode mais reprovar. Aí tu chega no sexto ano. Proibido bater também. O pai não pode bater no filho. Não pode. É a lei da palmada. Entendeu? Não pode. Aí tu chega lá com o sexto ano. O professor não pode reprovar. Eu, professor de história, olho. A guria escreve cebola com S. Quando escreve, uns garranchão. Se tu reclama como professor, a mãe ainda chega na sala de aula, aponta o dedo pra ti. Por que você tá querendo questionar meu filho? Aí, né, tu olha assim, o aluno não consegue, tu dá uma pergunta, ele não consegue responder, é uma pergunta simples. Aí chega no sétimo ano, tu vê que continua a mesma coisa. Aí tu quer dar aula, tu não consegue, porque os caras não têm nem postura. Professor, eu tenho um problema, tu tem dois. Mais ou menos isso. Aí tu olha assim, aí aquilo que eu falei, estava falando dos bastidores, eu vou repetir. Na época do meu avô ouvia com certeza o Repórter Edson. A Voz da América, não sei porque era no interior, mas na cidade se ouvia a Voz da América, né?
E com certeza eu vi a Voz do Brasil. Ele era bem mais informado que todos os meus alunos. Eu assisto, só que eu acredito, a Voz do Brasil ainda existe. Para quem não acredita, existe. Existe. E é muito interessante, eu recomendo. Eu acho a parte da Voz do Brasil, assim, eu não gosto da primeira parte, que é a parte do executivo, né, meio que, enfim, as manchetes, mas Tu sabe que é legal de ouvir e ver esse tipo de coisa? Eu vou te explicar por quê. Às vezes o que se fala não é o importante, é o que não se fala que é importante. É o que se deixa de falar que é muito importante. Quando tu tenta maquiar alguma coisa, quando tu diz alguma coisa e tu tem noção de que aquilo foi dito de uma forma que não é 100% verdade, o que eles estão querendo esconder? Quando eles tentam esconder alguma coisa, é legal a gente tentar descobrir essa parte. Essa parte é bem divertida, porque aí tu pega e descobre exatamente o fio da meada. Mas essa questão, é isso que eu vou dizer pra ti, Antônio. Eu acho... Ah, tu faz controle social? Não, mas é que tá. Que nós estamos com o problema seguinte. A nossa educação, o que é? Aprende não a pensar, não é pra isso. E aí, tu falou uma coisa que é bem isso. Tu quer protestar, mas tu fala problema. Tu quer protestar, mas tu quer tirar vantagem, quer passar de ano teu filho, mesmo ele não sabendo ler e escrever. O troco se o cara te passa o troco a mais, tu fica quieto. Mas se te passa o troco a menos, opa! Tá me enganando! Deixa eu entrar na fila. Pô, mas eu tava guardando lugar pra ele. Oh, coisa séria. Então assim, ó, eu vejo assim, ó, o país, uma geração perdida. Essa geração 2000 é perdida. Porque eu acho que tem razão. Nós temos que voltar a ter valores. E o meu medo é o seguinte, que a geração deles, né, os filhos deles, se torne uma geração de, como é que é assim, muito rígida, de volta, aquela rigidez demais. Idiocracia. Tem um filme que a Juliana está lembrando aqui, que é um filme que é uma comédia, mas que é muito interessante, que é o filme Idiocracia. Né? Ele parte do pressuposto de que é uma comédia, bem legal, bem divertida, é tipo Sessão da Tarde. Então, qualquer pessoa com 2% de QI consegue assistir. O Noé consegue chegar. A ideia do filme é exatamente essa, mostrar o quanto as pessoas, por conscientização de ver novela das 8, 24 horas por dia, poderiam se tornar daquele jeito, entendeu? Então, tudo bem, não tem problema. Por sinal, os valores da novela das 8 estão muito bons, né? Ótimos valores. Amor à Vida o nome daquela... Amor à Vida. A última coisa que tem lá é Amor à Vida. O cara se perdeu totalmente, o autor, o diretor. Eu acho porque a coisa tá brava. Eu acho que eu peguei a pombinha da Arca de Noé e assim pra ouvir isso. A única coisa boa é o vilão da novela, que é... o Félix Bicha Louca lá. Olha o corretamente correto. Corretamente correto. Aquilo ofende as bichas, cara. Aquilo ofende... Nenhuma bicha é tão burra assim. Não, tu sabe que... Não, pelo amor de Deus, só... Não. Mas, não, sabe assim, Antônio, que eu acho que ofende as bichas, porque afinal de contas, é como se os homossexuais fossem do mal. Ou como se fosse uma coisa caricata, né? Aquilo ali é ofensivo, aquilo ali... Tu acha que eu estou ofendendo? Não, aquilo ali estereotipa. Cria um bad gay. Era um bad gay, interessante essa expressão. Mas eu ia te fazer uma pergunta assim, bem simples, mas acho que é bem importante. Tu achas que uma ditadura de esquerda é pior que uma ditadura de direita? Eu acho que assim, é difícil, a gente estava falando antes, no primeiro momento, né, a questão do, eu sugeri a questão de ver o filme A Onda para justificar que seria interessante as pessoas perceberem como é que os nazistas aceitaram, porque tem a versão americana do filme, que é um tipo Sessão da Tarde, né? E tem a versão europeia, alemã, que explica exatamente a questão de como o povo alemão aceitou, que um professor estava explicando, como que o alemão aceitou a questão isso aconteceu de fato, é um filme baseado em fatos reais, né? Como o povo alemão aceitou que o nazismo fosse implantado lá na Alemanha daquela maneira. Tanto ser direita como ser esquerda, não importa. Tanto ser liberal, socialista, comunista, qual que seja o projeto que seja, cara, não importa. O povo aceita. O
povo aceita por uma questão de medo. E o meu artigo, esse último que eu fiz lá no meu site, Direitos Humanos para Humanos Direitos, e eu começo o artigo falando de agrofobia exatamente por uma questão disso. E encerro também, concluindo a linha de raciocínio no final do artigo, exatamente isso. fuieleitoagora.com.br, no meu site, quem quiser ver pode olhar. Então, dá uma olhada lá e aí vocês vão ver que esse artigo ele fala exatamente essa questão. O medo é que faz com que as pessoas permitam que o poder seja assumido de uma forma um pouco mais radical. E aí tu destitui, pela lei, nas formas da lei, tu destitui um Estado democrático de direito e cria um Estado de exceção que seria o chamado golpe. Mas tu cria esse estado de exceção exatamente para tu fazer com que haja um controle social e uma sensação de segurança. Né? Então as pessoas, a sociedade, como eu estava falando, infelizmente na primeira parte da gravação não entrou, né? Mas o Estado ele é aceito exatamente por conta disso. O que as pessoas têm medo? O próprio povo clama pelo golpe, chega um momento que eles dizem assim, é necessário o golpe, e aí foi assim que entraram os militares no golpe de 64, né? O povo apoiando, por isso não houve manifestação popular contra o regime militar. Inclusive, isso é importante falar, as pessoas não se dão conta, os militares tiveram apoio do Juscelino, do Jânio, sim, do Eurico Gaspar Dutra, Lacerda, do Carlos Lacerda, do aquele lá, o de São Paulo. O pessoal não lembra disso. Isso aí as pessoas não lembram. E esses caras apoiaram. Que eram todos governadores eleitos democraticamente. Qual foi a grande sacada dos militares? 2 ou 3 mandatos, inclusive. Os militares eram uma coisa interessante. Isso eu admiro. Em 65 eles cortaram os caras. Lembrando que os vices naquela época eram eleitos. Os vices eram eleitos. E muitas vezes, por exemplo, o João Goulart, ele chegou ao poder muito legitimamente porque ele tinha uma votação maior do que o Jânio Quadros. Ele tinha uma votação maior que o Jânio Quadros. Ele foi eleito vice com uma votação maior pelo segundo mandato, porque ele tinha sido vice do JK. Do JK e foi vice do JQ. Né? Foi vice dos dois J, né? JK e JQ. Né? E aí o que acontece é que chegou legitimamente ao poder exatamente por essa questão. E muitos desses vice apoiaram o sistema militar. Não só os governadores do período, mas os vice-governadores eleitos da época, legitimados pelo voto, apoiaram o sistema militar. O povo apoiou o sistema militar. É verdade. Por isso não houve revolta nas ruas. Na verdade, também, o que a gente vendo pela história, desculpe, Antônio, que o Senado, o Congresso, também legitimou o acontecimento, né? Que a gente não pode dizer golpe ou revolução, né? Porque senão ofende um dos lados. Na verdade, os militares estão em um sistema autoritário. Eles não estão dizendo, né, um sistema que eles não consideram um golpe, eles não consideram, porque houve um interesse do povo. Né? Eles não consideram ditadura porque, na verdade, todo mundo tinha direitos, ninguém era... As pessoas sabiam seus direitos, sabiam seus deveres. Os abusos eram possivelmente punidos. O que eles, nos discursos deles, dizem assim, olha, vocês tanto falam, o pessoal da esquerda tanto fala que a gente cometeu abuso, que até a gente acredita que realmente possa ter cometido abuso. Eu não pude mais fazer palestras em uma universidade, porque uma professora de esquerda radical não gostou de um discurso que eu fiz exatamente em relação a isso. Eu disse, houver um abuso de ambas as partes. E eu tinha livros a respeito dos dois lados que diziam, não, nós fizemos isso, não, nós fizemos aquilo. Exatamente. Tortura houve dos dois lados, abuso houve dos dois lados, assassinato houve dos dois lados, muita coisa ilegal houve dos dois lados. Então, Antônio, assim, inclusive, eu vi assim no cara, eu vou dizer o cara, tá? Eu não gosto dele, mas ele falou uma coisa séria. O
Rogério Mendelski contou um fato de um rapaz lá que inclusive tinha ligação com esse fato com o Genuíno. O que eles fizeram com o rapaz, que eles torturaram o rapaz lá. A guerrilha armada. E eu vou dizer uma coisa, eu vi na Ubra TV um programa chamado Atividade, onde os caras a maioria são de direita extrema, e os caras falaram uma coisa certa. A guerrilha armada no Brasil lutou contra a ditadura, mas nunca lutou a favor da democracia. Porque eles queriam ter uma ditadura de esquerda, no sentido daquela lá da União Soviética. Tá bem perto disso. E isso aí não é lutar pela democracia. O povo hoje tem a obrigação de lutar em favor da democracia. E não vamos conseguir fazer isso através de passeatas. Passeatas favorecem o golpe. Tá? O que a gente tem que fazer não é manifestação na rua. O que a gente tem que fazer é fazer valer o nosso voto e controle social. Usar as ferramentas democráticas de direito. Isso é que nós precisamos fazer. Aprender a usar a democracia, a fazer democracia. É isso que nós precisamos fazer. O Antônio Vinha é radical de direita, isso aqui. Cara, eu não sou mesmo. O que eu estou pedindo para vocês não é para vocês endireitarem ou votarem contra o PT porque eu sou contra o PT. Não estou falando nada disso. Se o PT quiser me contratar para fazer campanha, estou aí, não tem problema. Só que eu vou dizer o seguinte, dessa vez eu não vou optar por fazer campanha. Não, dessa vez não. Por quê? Porque dessa vez eu preciso valorizar o meu país, eu preciso valorizar a democracia do meu país. E eu não vou fazer campanha para alguma coisa que eu não acredito. E, Antônio, assim, essa visão dos partidos políticos, tu acha que os políticos estão mais preocupados com a questão partidária ou com a questão da população em si, fazer leis para beneficiar a população? Porque muitos partidos colocam a lei. Os outros, não, porque do partido oposto eu vou votar contra. Daí quando entra, eu vou aprovar essa lei. Tu não acha que tem muito isso também? Eu vou dizer assim, Jéssica, tem uma situação assim, quando tu tem um programa ruim na televisão, tu joga alguma coisa para quebrar a televisão? Não, né? Pois é. Tu muda o canal, né? Tu zapeia. Pois é. Partido, tem 30 partidos no Brasil, dá para simplesmente mudar o voto. Não tem problema nenhum. Tu pode fazer quanto quiser. Acontece que os partidos, os candidatos, eles saem candidatos nos partidos depois de uma convenção interna. Então as pessoas não participarem de partidos favorecem exatamente os mesmos políticos sempre permanecerem no poder. Se tu chegar no partido e mudar o partido por dentro, tu vai mudar os candidatos por dentro. Entendeu? Tu tem que fazer controle social dentro dos partidos. Assim, tu quer ver uma coisa? Tá, não precisaria de ter 30 partidos se as pessoas participassem dos partidos. Eu sou um sujeito que não tem filiação partidária com nenhum partidário, mesmo não tem. Mas eu acompanho assim, alguns partidos. Então eu vou dar um exemplo, assim, do PSOL aqui, tá? O PSOL elegeu para candidato à presidência o Randolph lá, Vieira, lá do lugar de cima. É um cara que, olha, sinceramente, honestamente falando, não gosto dele, não acho a postura. E tinha aquele Luciano Genro. Entre o Randolph e a Luciana Genro, que pode ter suas vicissitudes, pelo menos a Luciana Genro é mais identificada com o esquerdo do que o Randolph, pelo menos assim me parece. Mas foi uma eleição interna. Sabe por quantos por cento a Luciana não entrou? Por 2%. Só porque eu não tenho entrado, e aí eu já vi isso acontecer, por um voto. Tem gente que não entra por um voto. Não, e isso pior, que o coeficiente eleitoral é uma conta sacana. Por exemplo, o pessoal quer votar em protesto, em vez de votar num candidato que não tem condições financeiras para chegar ao poder, vota no Tiririca. Tudo bem, não tem nada contra o cara, é honesto, é correto, tá agindo legal, tá indo bem, até não é tanto problema. Mas só que acontece o cara assim, ele realmente não estava preparado para chegar lá. Não estava, ele está aprendendo a fazer. Né? E ele está se dando conta que a coisa é complicada e que ele está tendo uma série de decepções, como qualquer povo brasileiro teria no lugar dele, a mesma situação. Só que o cara está aprendendo. E aí, nesse meio tempo, alguém está usando o nome dele, está se projetando em cima dele, estão ganhando salário, e não é um pouco salário, não. Então, a situação, assim, podia ter alguém lá fazendo algum projeto sério, alguma coisa nesse sentido. Qual é o projeto que ele vai deixar? O que ele vai conseguir fazer? Tu acha que ele vai conseguir aprovar alguma coisa nesse sentido? Ele está na Comissão de Educação. Né? Sabe, mas cara, assim, o Tiririca é um personagem. Né? Assim, o Lula diz, Tiririca é a cara do povo brasileiro. Nós estamos cara de palhaço mesmo. Não, porque o que acontece é o seguinte, cara, se tu for considerar, tá, que tu vai falar o Tiririca, agora se fosse o cidadão, porque o Tiririca é o personagem. Tiririca é o personagem. Claro.
Quando o Lula diz que o Tiririca é a cara do povo brasileiro, aí ele está dizendo que o povo brasileiro tem cara de palhaço. Agora, se ele falasse o nome do candidato... Que é Everaldo, né? Everaldo, uma coisa assim. Uhum. Aí diz assim, Everaldo é a cara do povo brasileiro. Tudo bem. Agora, Tiririca, pô. Tiririca é o nome do personagem. É o personagem, aí tá chamando a gente de palhaço. Não, outra coisa que me preocupa muito no nosso país é a questão dos cargos de confiança. Tem muito cargo de confiança com pessoas que atuam sem ter uma formação em ensino superior, né, que muitos levantam bandeira na rua. Muitos deles nepóticos, inclusive, nepóticos, né? Da parte coloca a família, ou se não coloquei a família, colocou a família do outro candidato, do outro partido. E eu gostaria de ver essa tua opinião, assim, no caso, tu acharias melhor abrir concurso público para colocar essas pessoas formadas e capacitadas dentro, ou como tu vê esses cargos de confiança? Não, deveria de reduzir ou deveria de manter? Cargo de confiança é cargo de confiança, né? Na verdade, o nome diz, é confiança. Tu tem que ter alguém da tua confiança lá. Servidor público não é de confiança? Ele é de confiança pública. O que acontece é o seguinte, o princípio do cargo de confiança é que tu coloca alguém que faça exatamente o que tu pediu sem questionar. Né? Que existe um modelo administrativo, que aí a máquina administrativa muitas vezes, às vezes, e eu vou dizer uma coisa agora, que muita gente que é funcionário público não vai gostar, mas é verdade. Às vezes quem trabalha numa função pública não é o funcionário público, é o cargo de confiança. Porque, ou estagiário. Porque é aquele que vai lá e vai trabalhar. Entendeu? Os outros, não, eu estou com o meu emprego garantido, não vou perder meu emprego, e cruza os braços simplesmente, cara, eu não tenho obrigação nenhuma de te manter no poder, tu foi eleito para isso, te rala. Entendeu? E aí o cargo comissionado, ou o cargo de confiança é o cargo que é cargo comissionado, na verdade, né? Cargo de confiança, CC não é cargo de ninguém. O cargo de confiança não é cargo de ninguém. Cargo de confiança é o apelido, o nickname, digamos assim. O nome mesmo é cargo comissionado. É assim que vai, cargo comissionado. Ou função gratificada, no caso, se tu já exercer uma função pública e ser uma pessoa de confiança. Aí tu ganha uma gratificação a mais por ser uma pessoa de confiança, e aí tu poder exercer um cargo de liderança. A função gratificada normalmente é com um nível superior. O cargo de confiança são pessoas que não precisam necessariamente ter nível superior, mas são pessoas de confiança que trabalham em função disso. Tem um porquê de acontecer esse tipo de coisa. O abuso é que é o problema. Como é que tu controla o abuso? Através do controle social. Se não tiver controle social, tu não vai perceber nada disso. Então, aí tu deixa a coisa acontecer, simplesmente. Então, a culpa de acontecer os abusos não é do político que faz os abusos. Ele está assim, ele foi eleito para fazer a coisa certa. Muitas vezes, ele tenta fazer a coisa certa e não sabe nem como fazer, porque ele não tem um curso disso, não tem um diploma disso, não tem uma faculdade disso. Ele está tentando fazer do melhor jeito dele. Quem é que tem que dizer para ele que ele está errado? O povo. E o povo não diz. Por quê? Porque não controla. Então nós temos culpa no cartório. Deveria de ter uma exigência do ensino superior ou de cursos? Eu acho que no segundo grau, no primeiro grau, as crianças, os adolescentes já deveriam aprender a fazer controle social. E eu acho que isso não pode ser ensinado por professores de história ou por professores de outra matéria. Eu acho que isso tem que ser feito por professores de filosofia, de sociologia, de ciência política, que é o meu caso. Entendeu? Eu acho que esses profissionais deveriam gerar um novo mercado de trabalho, de cursos de formação, não como o Ministério do Trabalho está tentando fazer agora, que foi uma baita de uma sacanagem, tá? Foi uma baita de uma sacanagem, que é tirar o direito das organizações não governamentais, os CIPs e ONGs, o direito de receber verba para fazer cursos de formação. O que eles estão colocando? Eles privatizaram. Agora, só quem é curso técnico é formado pela Pronatec. Então, assim, tu tem a Pronatec, ela vai dar dinheiro direto para os cursos, para que eles façam os cursos para a formação para os trabalhadores. Então, agora, privatizaram. Não tem mais como fazer controle social. E a vantagem disso para o governo é que, sem controle social, eles podem investir em quem eles quiserem. Dar dinheiro, lavar dinheiro da forma que quiserem. Ninguém vai ter condições mais de controlar isso. E o próprio Ministério do Trabalho, pasmem, espero que vocês estejam sentados, porque agora vocês vão cair. O que acontece?
o governo federal, o Ministério do Trabalho definiu que cursos ideológicos para trabalhadores serão feitos daqui para diante. Cursos sobre marxismo, sobre socialismo, sobre todas as linhas ideológicas, diz inclusive liberalismo. Eu quero ver se o liberalismo vai ser falado da mesma forma que o socialismo. Quero ver, no governo do PT. Quero ver. Outro ponto que tu citou que eu achei muito importante é a questão da formação, né? Tudo isso com dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos. As disciplinas de filosofia e sociologia têm no ensino médio, só que eles pegam professores de história, professores de outras áreas para ministrar essa disciplina, não tem um profissional da área específica para Professor ganhando mal, tá? Professor não tendo formação adequada, ganhando mal, não tendo quem lute pelos direitos do professor. Tu acha que ele vai falar bem de político? Tu acha que ele vai ensinar a fazer controle social? Ele vai dizer, vota nulo. Só que votar nulo mantém o cara no poder. Tá entendendo? E aí o cara não sabe disso. E não ensina isso. Ensina errado para os alunos. E os alunos vão para a internet e falam besteira. E aí tu quer que o cara faça o quê? Tu vai criar uma geração de imbecil, de boçal, que quando um cara sério fala, todo mundo sabe política no Brasil. Todo mundo é cientista político, nem é juiz de futebol ou técnico da seleção brasileira. Todo mundo tem um diploma disso, dentro da gaveta da escrivaninha da sua casa. Todo mundo é cientista político. Quando o cientista político abre a boca, o pessoal, em vez de levar a sério, não, o cara está levantando bandeira ideológica. Porra, tia, eu estou falando isso pro bem de vocês podem ou não acreditar. O problema é de vocês se não acreditarem. O Brasil vai estourar da mesma merda, vai estourar da mesma situação. Mas eu acho que tu está falando aí, ó, tu tem coragem de falar dessa questão de golpe de Estado, que eu acho que é muito importante, que eu já falei isso em sala de aula. É verdade, pode acontecer, não que vá acontecer, pode acontecer, exatamente. Uma probabilidade. Eu não estou dizendo que o PT vai fazer isso amanhã. Eu também. Existe o cenário para isso. Eu disse assim, mas quando eu falei isso, Antônio, me chamaram de louco, disseram que eu estou viajando, não sei o quê. Olha, pessoal, é só ler a história. Cara, 80% do Supremo Tribunal Federal, 80% do judiciário na mão de um partido só está aparelhado. Eu vou dizer uma tia, sabe quem é que eu acho que tem risco de vida hoje? Gente como eu. Vou dizer dentro do Supremo. É o seu Joaquim Barbosa. Ele tá. Esse cidadão aí, ele tem que ter uma segurança em volta dele. Porque ele foi o cara. Ele fez o que ele tinha que ter feito. E quantos que não fizeram o que tinha que ter sido feito? E quantos que estão lá e que estão beijando a bunda de um? E outra coisa, ele entrou por indicação do Lula. Todos entraram. Sim, mas eu digo assim, mas eu estou dizendo assim... 80% Não, mas é que depois ele entrou na indicação do Fernando Henrique, então ele está fazendo isso. Não é pela indicação de outros. E eu vejo assim, porque o que acontece na questão política do Brasil é que as pessoas acham que ser político é ser filiado a um partido político. Não. E não é isso. Ser político é ser um sujeito... trabalhar a polis, a cidade. Exatamente, tem um bem comum. Então assim, tu é de esquerda, eu estou do PT. Não, até do pessoal. Não, eu não sou do nenhum partido. Conheço gente de todos esses partidos, mas não quer dizer que eu seja afiliado a eles. Né? Tem até uma vez na minha vida que eu fazer controle social te torna político, não necessariamente um político de partido. Tu não precisa ser filiado a partido político nenhum, e se for, cara, não é nenhum mal. Tu pode fazer a transformação de um partido pela base. Claro. Entendeu? Tu pode transformar, deixar de um corrupto chegue a ser candidato porque ele perdeu dentro de um partido eu vou dizer pra ti uma coisa. E eu falei isso para uma líder do PSOL. Eu disse para ela assim, olha, então eu quero ver esse partido fazendo diferente. Fazer igual não adianta. Se preocupar só para ter número de candidatos eleitos por legislativo para que esses mantenham o partido, isso também não me serve. Aí o partido não cresce, por quê? Porque ele se torna muito radical. Aí ele não faz as concessões necessárias. Quando o partido faz as concessões necessárias, ele acaba entrando num processo de corrupção. Entendeu? Que é o que aconteceu com o PT. Que é o que aconteceu com o PT. Tá? Só que o PT viciou. Né? Poder absoluto corrompe, corrompe absolutamente, né? E os caras estão lá. E não querem mais largar da carne, cara. E não a carne é boa, né? O churrasquinho é legal, por sinal a gente vai fazer daqui a pouco.
até a gente tem que daqui a pouco chegar para começar isso, né? A prioridade agora aqui vai ser o Churrasco, a gente está morrendo de fome. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui por enquanto. Desculpa, viu, gente? A gente continua numa próxima vez. Eu mantenho a audiência, senão vocês vão perder o próximo capítulo. Mas a gente vai, eu vou fazer assim, ó, Antônio, eu vou colocar aqui. Estamos no Rio Grande do Sul, aqui churrasco é importante. É verdade. Churrasco bom, chimarrão, fandango, para a revolução que ela está na hora do churra. Então eu vou fazer assim, ó. A gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar a série, o primeiro episódio da série. Eu precisava tratar desse assunto importante. Não? Claro. Não, assim, ó, a gente até pode fazer uma coisa depois, assim, gravada. A gente pode gravar mais alguma coisa pra colocar durante a semana também. Porque tá muito interessante. Depois do churrasco, não. Depois do churrasco. Falar com fome é complicado. Mas depois. Fiquem aí com a série Lembranças de 1964, tá? Que é o primeiro episódio que a gente vai falar aí sobre democracia. É interessante o assunto. Eu não sei se ficou interessante o programa em si, né? Mas a locução, principalmente, assim, no primeiro programa assim que eu fiz, assim, né? Mas vamos lá e tocamos bola pra frente e depois a gente segue aí. Então a gente erra sempre, Lady Murphy, né? As coisas têm tendência sempre a dar errado. É Joseph Murphy. Mas se algo tem tendência a dar errado, com certeza dará. Né? Mas o pior erro de todos é não fazer nada. Pior é não tentar. E a gente está fazendo a nossa parte. Esperamos que você do outro lado aí tome consciência, tome tento e faça a sua parte também. Então tá, agora com vocês aí, Lembranças de 64. Primeiro episódio sobre democracia. Eu vou desligar aqui, né? E aqui dá pra ouvir daí. Eu já botei ele num site. Desligando.